A graça e a paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Hoje a oração aqui falou bastante de gratidão. A pastora Sônia falou bastante sobre gratidão na oração. E também um testemunho sobre glorificar a Deus em qualquer circunstância, né? Então nós vamos ver um pouco disso. Parece que o Espírito Santo já foi preparando, né? Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Oremos. Amado Deus e soberano Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e a tua bondade e misericórdia dura para sempre, todo dia se renova a nosso dispor. Pai, muito obrigado. Estamos aqui nesta noite, queremos, ó Pai, receber direto da fonte que é o Senhor. Que a tua palavra venha em encontro aos nossos corações. Desde já nós aniquilamos toda obra do mal que venha tentar impedir ou travar nosso raciocínio, nosso pensamento. Que nós estejamos focados em receber a palavra do Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar. Louvado seja o Senhor Jesus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós tivemos uma campanha muito interessante. Eu nunca fiz uma campanha daquela. Nunca tinha ouvido falar também de alguém que fez 40 dias sem murmurar. E ali a gente consegue medir o nosso nível de gratidão e o quanto nós, com o passar do tempo, adquirimos pequenos vícios, né? E eu fui muito bem provado nessa campanha, fui muito bem provado. Aleluia, que bênção. De cara eu bati na traseira de um carro. Na hora que eu já lembrei da campanha, já saí glorificando, todo sorrindo para conversar com a pessoa. E aí, isso numa semana. Na outra semana eu bati no outro. Não, 2 semanas depois, algo semelhante aconteceu. Só que dessa vez foi, aliás, primeiro tinha sido na traseira de uma Land Rover, né? Que é um carro bem caro. Aí depois saí de lá, resolvi sair de lá sorrindo, né, glorificando a Deus, e aí furou o pneu. Fui trocar o pneu, olha, só outro pneu. Beleza, coloquei o pneu. A hora que eu cheguei em casa, no outro dia, para ir trabalhar cedo, o pneu murcho, furado. O pneu que ele me vendeu não prestava. E aí vinha aquelas palavras, aqueles pensamentos assim, você repreendia. E aí muitas coisinhas aconteceram nessa campanha para disciplinar, sabe, e me fazer ver. Então essa campanha me fez ver o quanto eu precisava ser mais grato ainda. Glorificar a Deus logo de manhã, glorificar a Deus pelo dia que aconteceu. Não interessa as circunstâncias que aconteceu, mas poder ter a graça de dar graças. A graça de dar graças. Então nós vamos ver hoje isso. Estamos encerrando o ano. Esse é a última mensagem minha neste ano. Acredito eu, claro. Então eu resolvi falar sobre gratidão. Né? Muitos de nós tivemos momentos felizes, vitórias, mas muitos tiveram perdas. Tiveram perda de um emprego, perda de um negócio, ou de repente algum parente, ente querido faleceu. Muitos de nós tivemos momentos de lágrimas.
Mas a pergunta que a gente se faz não é o que a gente viveu, mas é a reação que tivemos com o que vivemos. É como nós reagimos diante de tal situação. A Bíblia ela nos ensina que gratidão não é consequência da circunstância, é uma postura que nós devemos ter em nosso coração diante das ocasiões da vida. É uma decisão, é algo mais voltado para a racionalidade do que para a emoção. Você pode ter um culto hoje de estar cheio de gente e glorificar a Deus. E você pode ter um culto de 23, 4 pessoas e ainda assim ter que glorificar a Deus. Nós podemos fazer e agradecer a Deus. Nós tivemos aí a primeira feira gastronômica, deu tudo certo, tudo maravilhoso. Nós conseguimos aqui um palco muito robusto, uma estrutura de som, tudo mesmo deu certo, foi impressionante. No próximo, nos foi avisado que a gente tinha que entrar com no mínimo 2 meses de antecedência. A gente demorou e, por isso, não conseguimos os mesmos recursos. E não foi o mesmo tão bem sucedido quanto no primeiro, mas ainda assim temos que ser felizes e dar graças, porque o propósito está mais na mobilização da igreja, na comunhão, do que na arrecadação, mas ainda assim, as duas formas são louváveis, são importantes. Nós vemos aqui na palavra de Deus, eu separei alguns tópicos para a gente comparar momentos de pessoas que foram gratas e pessoas que não foram gratas. Nós temos aqui, e a lição que a gente pode aprender disso. Nós vemos em Lucas 17, do versículo 11 ao 19, a cura de 10 leprosos. 10 pessoas receberam a mesma graça de Deus, receberam a cura, mas apenas um voltou para agradecer. 10 foram curados, mas apenas um voltou. A fé desse que voltou para agradecer trouxe-lhe a salvação, e os outros 9 só recebeu a cura. Jesus disse ainda: vá, a tua fé te salvou. Então essa é a primeira lição aqui. Então a gente vê que existe a gratidão, nesse caso ela atraiu a salvação. A gratidão ela traz bênçãos, não só para você, mas para os que estão ao seu redor. Nós vamos ver exemplo disso mais na frente. Então a gratidão ela pode trazer mais do que os milagres para a sua vida. A gratidão ela gera ela gera permanência. Salmo 103, do capítulo 1 ao 5, Davi, ele diz: minha alma bendize ao Senhor, e não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. É como se ele estivesse falando para si mesmo, continuamente: não se esqueça de nenhum de seus benefícios. E quantos de nós deixamos passar tanta oportunidade de dar testemunhos do que Deus já fez por você, pela sua família? Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, por causa de alguns tributos que ele tinha, e ele tinha um coração grato. Para ele falar isso, é porque o coração dele era continuamente grato. Ele não era perfeito. A Bíblia nos relata muito bem isso. Então, mas ele tinha um coração grato. Ele reconhecia esses benefícios, lembrava do que Deus havia feito por ele.
mesmo após graves erros de Davi. Se arrependeu, reconhecia a misericórdia de Deus, nunca deixou de agradecer a Deus. Em Atos, capítulo 13, versículo 22, enfatiza isso. Homens segundo o meu coração. E a promessa se estendeu em toda a geração de Davi. O próprio Messias veio da geração de Davi. O trono de Davi foi estabelecido. Sua descendência foi preservada. Então, a gratidão não tira você da promessa. E agora, a ingratidão pode tirar você da promessa. Não tira a promessa de você, mas pode tirar você da promessa. Paulo e Silas, temos um exemplo bastante interessante aqui. Em Atos 16, quando a gente lê esse capítulo inteiro, nós entendemos muito bem, muitas coisas ali, muita coisa interessante. Paulo iria pregar, ele estava com aquela sede de pregar, mas o Espírito Santo impediu ele de pregar naquela região da Ásia, e ele foi para Macedônia. Interessante, o Espírito Santo o impediu. Então você já vê que existem portas que o próprio Espírito Santo fecha. E ainda assim você tem que ser grato. Em tudo dai graças. O próprio Espírito Santo impediu ele de pregar naquela região. Ele estava aguardando. Aí quando ele queria ir, ele ia, o Espírito Santo o impedia. Então ele teve um sonho que o direcionava a pregar em Filipe. E quando ele foi lá, ele se deparou com um espírito de engano. E esse espírito enganava todos, na área de adivinhações, movimentava a economia daquela região. E quando eles chegaram, o espírito, através dessa mulher, começou a falar uma verdade, mas havia um propósito. Começou a falar, esses são homens de Deus e traz o evangelho da salvação. Esse espírito começava a falar isso. Eis os homens de Deus que traz o evangelho da salvação. Falou a mentira? Não, falou a verdade. Mas Paulo, incomodado com aquilo pelo discernimento do espírito que havia nele, expulsou o demônio daquela mulher. E quando isso aconteceu, os homens daquela região que movimentavam o comércio através das adivinhações, cartomantes e coisas assim através daquela mulher, se irritaram com aquilo. Foi mexer na área financeira, na economia ali, eles se irritaram. E pegaram e levaram aqueles homens para serem presos. Eles foram presos. Havia dois tipos de prisão, uma mais suave e uma mais severa. A que prendiam eles, prisão comum, e uma mais severa, que além de ser preso num quarto fechado, ainda os seus pés eram fixados em troncos de madeira, então eles não podiam se mover. E diz a palavra de Deus que eles foram açoitados, arrancaram as suas vestes e eles foram açoitados. Bateram mesmo sem dó. Quando foi para meia-noite, que eu acho que cansaram de torturá-los, judiar eles começaram a louvar e orar. Pense numa forma de gratidão, é louvar a Deus. Mas olha a circunstância que eles estavam envolvidos. Qualquer um poderia ter murmurado nessa situação. Poderia ter reclamado, falado, eu venho aqui expulsar esse demônio, pregar o teu evangelho,
E é isso que eu recebo. Qualquer um poderia ter reclamado. E na forma natural seria até compreendido. Mas para quem anda no Espírito, não haveria nada mais lógico do que louvar a Deus. Se olhar pelo olhar da fé, ele deve ter entendido, certamente, alguma obra de Deus vai acontecer. Se eu vim parar aqui na prisão, é porque é para pregar para os presos. Porque ou Deus tem algo melhor depois para mim. Alguma obra Deus tem, porque eu esperei a direção do Espírito. Tentei pregar em outros lugares, o Espírito não deixou, mas Ele mostrou para vir aqui. Então, se eu estou aqui, é pela vontade de Deus. Então, começou a louvar. É forte isso, né? E todas as pessoas que estavam presas ali, ouviram, diz a Bíblia. E quando eu disse que a gratidão abençoa as pessoas que estão ao seu redor, é porque todos aqueles presos participaram da mesma bênção, porque a terra começou a tremer, e as paredes começaram a ruir, e as cadeias se fenderam, e todos saíram vazados, todos foram libertos. Ao poder que tem a gratidão, principalmente em umas circunstâncias como essa. A gratidão em meio à dor, ela abre portas. Então nós percebemos que o louvor é uma das formas da expressão da gratidão. Já a murmuração é a expressão de um coração ingrato, que só visa a recompensa. Glória a Deus. Os irmãos podem glorificar a Deus. Aleluia. Pessoas que não foram gratas e colheram os fins trágicos. Agora a gente vai ver o contrário. Então nós vemos ali 3 tópicos de pessoas que foram gratas e que foram abençoadas, recompensadas. E agora vamos ver pessoas que foram ingratas. Vamos começar com o povo de Israel, em Números capítulo 14, do versículo 1 a 4. Quando Moisés estava guiando eles através do deserto, a ingratidão começou a se manifestar. Nós podemos ver aqui que nessa parte da palavra, que a ingratidão, ela retarda a promessa. Mas eu gosto de pensar que a ingratidão, ela não tira a promessa de você, mas tira você da promessa. Por quê? Porque toda essa geração ingrata teve que morrer. Os seus descendentes que participaram da promessa. A promessa de Deus dada continua. Você ou sua geração vai receber. Mas a ingratidão pode tirar você da promessa. Então, mesmo eles vendo o mar se abrir, o maná cair do céu, água sair da rocha, tantos milagres que nós não vimos dessa magnitude. E ainda assim, eles murmuraram, reclamaram, desejaram até voltar para o Egito. Então, imagine como fica o coração de Deus diante de um cenário de ingratidão, em que você não tem a fé de confiar em que Deus tem algo além daquela margem, algo além daquela fase, daquele deserto. Nós temos que olhar para a promessa, nós temos que olhar para o fim e não para as dificuldades do percurso. Então, nesse deserto ali, essas pessoas se tornaram cadáveres. Está escrito em Números, meus irmãos,
capítulo 14, versículo 29 e 30. Por causa dessas atitudes, nesse deserto cairão os vossos cadáveres. Exatamente essa palavra. E ali ficaram. Então, eles foram tirados da promessa. Vamos ver sobre Nabal, é outro que foi tirado da promessa. Nabal, ele era descendente de Calebe. Tanto que ele foi participante da promessa, que já no reinado de Saul, quando Davi estava se refugiando ali na região, Nabal era digamos que pecuarista, um homem muito próspero. Diz a Bíblia que tinha mais de 3.000 ovelhas, tinha muitas cabras. Ele era um homem rico, bem-sucedido, abençoado. Ele desfrutou da promessa. Ele era da geração de Calebe. A promessa estava lá. Ele estava vivendo a promessa. E Davi, naquela região, por se refugiar ali, ele cuidou dos pastores e das ovelhas daquele senhor. Porque era perto dos filisteus, sempre invadiam essas regiões para roubar, para saquear. E como Davi estava ali, isso parou de acontecer. Então Davi esperava uma gratidão desse homem. A gente vê claramente que ele enviou 10 pessoas, alguns soldados, alguns dos seus homens lá, no dia específico. Era próximo de tosquear as ovelhas, que iriam tosquear a todas aquelas ovelhas, e era um dia de comemoração. É como se você fosse vender hoje. O comprador vai vir para pegar o seu produto e você vai estar muito feliz e vai comemorar com seus empregados, com seus parentes, aquela colheita. E Davi enviou pessoas lá a fim de um reconhecimento a fim de ver se o cara ia ser grato, Nabal ia ser grato. E Nabal foi humilhá-lo e difamá-lo. E por conta daquilo, Davi se sentiu desrespeitado e ia partir para cima para liquidar todo aquele povo ali. Aí um dos servos de Nabal contou a sua esposa, Abigail. Diz a Bíblia que ela era uma mulher bonita e inteligente, formosa, né? A palavra formosa é inteligente. Então ela percebeu isso e ela preparou os suprimentos para Davi, sem o conhecimento de Nabal, e foi lá interceder. O que Davi esperava? Davi esperava, já que era uma festa de banquetes, e eles estavam ali protegendo aquele rebanho, os pastores, esperava que ajudasse os seus companheiros que estavam ali precisando de suprimentos. E como ele foi desrespeitado, ele iria lá para massacrar, para matar mesmo. E Davi, depois, ele agradeceu a Deus, porque Deus o impediu de fazer. A vontade do coração de Davi era matar eles mesmos. Mas Deus usou essa mulher que tinha um coração grato. Que tinha o coração grato. E foi lá interceder. Levou alimentos, levou ovelhas, levou suprimento necessário para alimentar aquelas pessoas, Davi e seus soldados. Chegando nesse lugar, Davi conversou com ela, e porque Davi viu que Deus enviou ela, então Davi agradeceu a Deus. Você vê, né? Davi agradeceu a Deus, estava com vontade de matar o cara, e agradeceu porque aquela mulher foi enviada por Deus para impedir. No outro dia, a mulher pegou, esperou o marido curar da ressaca da festa anterior e falou para ele. Diz a Bíblia que ele teve um ataque. Ele ficou, o choque foi tão grande que ele ficou sem reação. E ele ficou por 10 dias paralisado.
até que Deus o tocou e morreu. Aí eu fico pensando, conjecturando na minha cabeça, Deus ele é tão bom, que diz a palavra de Deus que Ele sonda os corações. Deus poderia ter matado esse Nabal instantaneamente, mas Ele deu 10 dias para o cara arrepender. Um dia para cada homem que Davi tinha enviado lá. 10 dias para ver se ele refletia. Acredito eu que como o coração dele não mudou, Deus recolheu ele, tirou ele da promessa. Um homem tão rico, abastado, com uma mulher bonita, inteligente, próspero, não faltava nada para esse cara, só um coração grato. Só um coração grato. Faltava alguma coisa para Nabal? Descendente de Caleb, foi quem ajudou Josué, desfrutava de uma prosperidade tamanha, invejada. Só faltava um coração grato. E por causa da ingratidão, ele foi tirado da promessa. Repara, mais um foi tirado da promessa. Mas a promessa permaneceu. Seus descendentes desfrutaram, né? Então, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Os irmãos quiserem ver essa palavra muito gostosa de você ler e ficar ali viajando na maionese. Quando eu leio essas palavras, fico degustando, né? Está em 1 Samuel capítulo 25, viu? Está em Romanos 1. A ingratidão como raiz da decadência humana. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 1. A ingratidão como raiz da decadência humana. Está aí no versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, antes tornaram-se nulos seus próprios raciocínios. Então, Paulo aponta aqui a ingratidão como uma confusão mental, espiritual. Ela te afasta de Deus. Ela te afasta de Deus. A ingratidão é o primeiro degrau espiritual para isso. Sabe, meus irmãos, ser vítima da ingratidão é algo terrível, terrível, terrível. Eu fui vítima disso já, algumas vezes. Vou contar rapidinho umas. Eu lembro que eu comprei uma casa do meu avô e deixei para uma família que não tinha onde morar, deixei essa família morar lá morou por quase 3 anos. E nunca cobrei nada, sabe? De coração mesmo. Aí, porque eu precisava dessa casa para ceder para outra família que também precisava, só que essa família já era parte da minha família, né? Fazia parte da minha família. A outra família não era nada minha. E aí, essa pessoa saiu falando mal de mim terrivelmente. Essa família. Terrivelmente. Então eu entendo o sentimento que Davi teve com Nabal, sabe? Querer desossar o cara. Dá isso. É porque a gente, em Cristo Jesus, ora para tirar isso, mas dá. Aí, e eu passei por isso, não foi uma nem 2 vezes, não. Aí, misericórdia, irmão, isso é ruim. Então, assim, e eu sou assim, rapaz. Você acaba caindo de novo. Depois disso, lá em Maringá, cedi também uma casa lá para... O pedreiro foi lá arrumar a casa e falou: "Ô, meu senhor, o senhor não alugou essa casa ainda?" Eu falei: "Não, eu estou arrumando para vender." Ele falou: "Eu cheguei aqui na cidade recente e a minha casa foi varrida pela enchente lá em... acho que era Pernambuco.
E eu estou chegando agora, não tenho de demorar, estou com esposa, filho. Aí eu falei, então tá bom, o senhor fica aí. Até o senhor se ajeitar. E esse senhor se ajeitar foi mais de 2 anos. Foi mais de 2 anos. E deu um trabalho, viu, para sair da casa. Então, comparação final. As pessoas que foram gratas receberam mais de Deus, avançaram, permaneceram na bênção, foram lembrados. As pessoas ingratas perderam o que tinha, estagnaram, caíram no caminho, foram esquecidos. Na realidade, a bênção ficou para quem estava vivo, né? Da geração deles. Então, em Provérbio 10, 7, fala que a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Ou seja, você não vai ficar como uma pessoa bendita, né? Vai ser maldita. Essas pessoas aqui, embora Nabal fosse da geração de Caleb, que teve uma participação importante, e um homem muito abençoado e próspero, não vão lembrar dele pelas suas bênçãos e prosperidade, vai lembrar pelo fruto da ingratidão. Aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorifica. Está em Salmos 50, capítulo 23. O que é sacrifício de louvor? Adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil, mas adorar a Deus quando as circunstâncias te fazem cantar, louvar com lágrimas, aí é um coração grato em todas as circunstâncias. Paulo e Silas foi assim. Que nós possamos ser assim. Estamos chegando ao final desse ano e que você possa ser grato pelo ano que teve. Que você possa ser grato pela família que você tem, pela esposa que tem, pelos filhos que tem, pelos pais que você tem, que você possa ser grato pelos líderes de célula que vocês têm, pelos pastores que vocês têm. São pessoas que oram por vocês, que te aconselham. Sejam gratos, orem pelos seus líderes, pelos seus pastores. Gratidão não é emoção, é sacrifício. Quando se trata de agradecer a Deus nessas circunstâncias. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé.